Olá pessoal, eu vou passar umas dicas para vocês hoje em relação à contraposição de formatos. Como sempre, a gente está sempre aqui trazendo algumas dicas importantíssimas para a gente poder melhorar no nosso design. É interessante a gente observar alguns aspectos do rosto, a fisionomia, a contraposição do formato. Então eu tenho aqui hoje, olha, eu fiz um desenho, não sou muito boa em desenho, né gente, para desenhar essas carinhas, mas veja bem, eu tenho um rosto quadrado, um rosto redondo, um oval e dois rostos pequenos. Aquelas pessoas adultas que o rostinho é bem pequenininho. Quando a gente coloca a mão no rosto para fazer as sobrancelhas, a nossa mão já cobre o rosto todinho. Então vamos falar aqui um pouquinho o que a gente deve fazer ou não na questão do rosto aí para a gente ter um design bem elaborado, tá bem? Vamos pensar o seguinte, se nós temos um rosto com formato quadrado, é claro que a gente não vai ficar colocando lá a fita métrica, o paquímetro, né? Para poder medir o rosto para saber se ele é quadrado ou redondo, não é isso. Mas quando a gente bate o olho em alguém, a gente olha para alguém, a gente já tem uma imagem daquele rosto. Se ele é mais quadrado, se é arredondado, se é oval. Então, enfim, se eu tenho aqui um rosto quadrado, eu tenho que prestar atenção em não fazer sobrancelhas com formatos quadrados. Por exemplo, veja bem, ó, formas quadradas. Não é interessante, isso aqui está errado. Eu tenho que ter formas mais arredondadas nesse rosto. Que seriam formas mais arredondadas. Porque se eu coloco uma sobrancelha com formas quadradas, eu vou quadrar esse rosto mais ainda. Então observa bem, as sobrancelhas devem ser mais arredondadas. Se eu tenho um rosto redondo, eu não devo fazer sobrancelhas arredondadas, né? Nesse formato aqui, ó, não fica interessante fazer formas arredondadas. Se eu faço uma forma arredondada, eu vou colocar esse rosto mais redondo ainda. Então eu tenho que ter esse cuidado. O interessante é criar umas formas mais quadradas. Como, por exemplo, uma forma mais quadrada, que é parecida com essa. Então, se está quadrado, eu vou fazer sobrancelhas arredondadas. Se eu tenho um rosto redondo, eu vou fazer sobrancelhas com formas quadradas. Arredondada está errado. Se eu tenho um rosto oval, que é um rosto mais comprido, eu vou procurar não fazer sobrancelhas quadradas e nem arredondadas. Eu vou procurar fazer sobrancelhas mais retas. Independente, né? Posso levantar um pouquinho, fazer uma sobrancelha levemente arqueada, mas deve ser sobrancelhas mais retas. Porque se eu tenho uma sobrancelha arredondada no rosto oval, arredondada ou quadrada, eu faço com que esse rosto fique mais comprido. Então ele vai ficar mais harmônico. Eu vou achatar esse rosto um pouquinho, fazendo umas formas mais retas. Quando eu tenho rosto pequeno, o adulto, né, tem aquele rosto miúdo, rostinho parecendo rosto de criança, tem que ter muito cuidado. Uma sobrancelha padrão brasileiro hoje tem 5 centímetros, então não cabe uma sobrancelha com 5 centímetros no rosto pequeno. Então vamos falar aí na sobrancelha de 4,5 centímetros. Então independente, né, do formato do rosto, se está arredondado, se está quadrado, se for um rosto miúdo, um rosto pequeno, a gente deve fazer sobrancelhas mais delicadas. Essas, portanto, serão sobrancelhas aí na casa de 4,5 centímetros, tá? Por que eu devo fazer sobrancelhas mais delicadas? Porque se eu tiver um rosto bem pequeno e as pessoas fazem uma sobrancelha com 5, com 6 centímetros, olha o que vai acontecer. A gente vai ter essa imagem de uma sobrancelha enorme que o rosto não comporta. Então, gente, isso aqui é uma dica muito interessante que eu uso bastante aqui quando eu estou elaborando um projeto.
observar esse formato, fazer a contraposição, mas é claro, eu vou estar sempre priorizando a vontade do cliente, né? A gente sempre prioriza isso, busca perguntar o que ela gosta, quais são as suas preferências. Nós, como profissionais, a gente vai adotar uma técnica profissional, o nosso olhar profissional, mas a decisão final é da nossa cliente, respeitando essas características, né, para ficar mais harmonioso o rosto. Não tem como errar, gente, é uma dica fantástica, adoto muito. Então, recordando, rosto quadrado, vamos fazer sobrancelhas arredondadas, rostos arredondados, vamos fazer uma sobrancelha mais quadrada. O rosto que está oval, a gente vai fazer uma sobrancelha mais reta. Rostos pequenos, vamos fazer sobrancelhas delicadas e não vamos fazer em rosto pequeno nenhuma sobrancelha exagerada. Se nós fizermos isso, sabe o que vamos conseguir? Vamos conseguir sorrisos. Todas vão ficar felizes demais, né, gente? Olha que sorrisão. Sorrisão. E essa aqui não gostou. Não quer saber de sorriso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e se gostaram, deixa o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Até breve!